Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi, do Estúdio Ismi, e eu já trouxe pra vocês mais um arquivo da nossa série de Páscoa. Eu fiquei muito feliz de trazer esse arquivo aqui pra vocês. Esse arquivo aqui é uma sacolinha um pouco mais infantil, bem infantilizada para as crianças. Então aqui ele tem essa orelhinha aqui embutida, que aí ela fica aqui ó, um pouquinho pra cima da sacolinha. A lateral dela é em triângulo e aqui na parte de trás ela tem essa tampinha aqui que é responsável pelo fechamento da sacola. Então ela tem um encaixe aqui, que abrindo aqui, a gente tem bastante espaço aqui dentro da nossa sacola, então cabe bastante coisa aqui dentro. É legal também, gente, quem quiser fazer aqueles kitzinhos de colorir e quiser fazer um kitzinho com giz de cera, com aqueles cards pra colorir, fica bem legal também, bem dinâmico, porque a ideia dessa sacolinha é trazer uma coisa muito mais dinâmica. Toda a graça da sacola tá aqui no rostinho do coelho, então se a gente pega aqui a sacolinha e puxa a linguinha do coelho, o coelho muda de expressão, os olhos dele trocam, né, a expressão do coelhinho, então toda essa graça aqui, eu quis trazer um arquivo um pouco mais dinâmico, para que não seja só uma sacolinha para entregar ali uma lembrancinha, um presentinho, mas que também a sacolinha possa ser um protagonista do presente de Páscoa de vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e me dá um like, que eu sempre trago tutoriais com novas ideias para vocês. Então é isso, gente. Agora vamos montar? O link e todas as informações que vocês precisam para fazer a sacolinha estão aqui na descrição do vídeo, então deem uma olhadinha, lá tem o link, as sugestões de materiais, lá tem as medidas, tem todas as informações lá na descrição, então deem uma olhadinha aqui embaixo. Aqui, gente, é a nossa versão para fazer o corte manual. Eu coloquei uma linha cinza fininha para que não interfira muito no resultado final da nossa sacolinha. Então, só lembrando, gente, que todas as linhas contínuas são linha de corte, e todas as linhas pontilhadas são linhas de vinco. Então, são 3 folhas, 2 folhas inteiras e mais um pedacinho da terceira folha, ó. Eu vou fazer o corte em todo o contorno de cada pedacinho da nossa arte aqui. E depois a parte interna, de vinco interna, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Já cortei todo o contorno da sacola, tá vendo que no meio eu não fiz nada. Só cortei todo o contorno, ó. Então, essas partes aqui que eu não vou precisar mexer muito, eu vou deixar aqui no cantinho separado. Essas partezinhas que são iguais, elas são para fazer um reforço, para o papel ficar um pouco mais reforçado. Caso vocês queiram fazer essa partezinha aqui num papel mais grossinho, pode ser também. Mas, gente, é que eu vou aproveitar, eu tô usando tudo 180, então eu acabei fazendo aqui com um reforço atrás só para ele ficar mais firme. Então eu vou passar cola aqui em uma das partes, né? E vou colar pra ele ficar duplo, mas na verdade é só pra ele ficar firminho. Ficou assim, ó, então só duplinho mesmo, né, sem nada de detalhe. Vou deixar aqui descansando pra terminar de secar. Agora aqui, gente, todas as linhas que são pontilhadas, a gente vai vincar. Eu sempre vinco com uma agulha de crochê, então é só colocar a régua em todas as linhas pontilhadas e passar a agulha de crochê pra fazer a marcação no papel, pra a dobra ficar mais bonita. E aqui, dentro dessas partes aqui, que as linhas estão retas, né, retas assim, que são contínuas, eu vou precisar fazer um corte. Então, eu já vou cortar aqui primeiro, antes de fazer o vinco. Eu vou usar a régua, porque a maioria são linhas mais retas, então ajuda muito a gente cortar com régua estilete. Aqui nessa parte, que ela é mais oval, que ela é um pouco mais difícil, né, de cortar, eu vou fazer um corte aqui central, só pra facilitar na hora de eu colocar uma tesoura aqui dentro pra conseguir cortar. Então, eu vou fazer isso aqui também, ó, com as duas outras partes que são ovais ali, que é a parte da alça. A parte do retângulo aqui, eu vou cortar ele com a régua, então eu coloco aqui, ó, em cima, um pouquinho, na verdade, do lado, só pra não ficar o acabamento, né, pra não ficar a linha ali aparecendo, então eu corto na parte de fora da linha. Vou cortar aqui os 4 cantinhos. Cortei a parte aqui, que é a parte do olho. Aqui também eu tenho outra parte aqui que é retinha. Vou cortar com a régua e o estilete. E aqui eu tenho um semicírculo. Aqui, gente, eu corto assim mesmo. Eu coloco só uma pontinha do estilete aqui. Uma ponta tem que estar bem afiada. E eu faço ele à mão assim, contornando mesmo, ó.
Então, eu vou cortando em cima dessa linha o mais certinho possível, pra ele não ficar assim, meio quadradinho, pra ele ficar o mais ovalzinho. Então, você vai aqui, ó, e passa em cima da linha. E o recorte aqui vai ficar com abertura assim. Agora, eu vou pegar uma tesoura, assim, de detalhe, que é menorzinha. E aí, eu entro aqui, ó, dentro do recorte que eu fiz. E aí, eu consigo fazer um recorte aqui de todo a minha alça da sacola. Com as partes internas já cortadas, agora eu vou vincar. Então, aqui é como eu sempre faço, arrego em cima da linha pontilhada e passo a agulha de crochê. Todas as partes já estão prontas para começar a montagem, então eu vou vir aqui e vou dobrar onde estão todos os meus vincos. Eu vou vir dobrando aqui em todas aquelas linhas pontilhadas que a gente passou o nosso vinco. E agora, eu vou começar a montagem aqui pela nossa parte do rostinho. Aqui, gente, na verdade, eu esqueci de fazer o recorte por onde vai sair a língua do nosso coelhinho. Então, eu vou vir aqui nessa partezinha de cima da boca, ó. Eu vou vir bem aqui em cima, um pouquinho pra baixo daquela linha do comecinho aqui da boca. Não tem uma medida tão certinha, só deixa fazer um corte que não é a parte que não tá tão estreita, pra não ter perigo da língua ficar presa ali. Então, eu fiz um recorte. Dá pra fazer assim só com um, mas eu gosto de fazer um bem baixo, com só um filetinho que a gente tira, porque facilita na hora pra não enroscar na hora que for trocar os olhinhos ali. Então, eu faço só um cortezinho bem do ladinho do primeiro corte. E eu vou tirar só um filetinho de papel, só pra ficar assim, ó, uma abertura bem pequenininha. Não sei nem se dá pra ver, ó. É uma aberturinha bem pequenininha. É isso aqui, ó, que eu tirei, ó. É um filetinho só. Agora sim, tá tudo pronto pra gente começar a fazer montagem. A primeira parte que eu vou colar é a parte da orelha. Então, eu vou vir nesse primeiro recorte embaixo da alça e vou colocar a embutida aqui. Eu vou embutir essa orelha aqui nesse recorte e vai ficar assim, ó. Do lado de dentro, eu vou passar só uma gotinha de cola, só pra fixar bem. Quem não quiser passar cola, gente, porque a gente vai fazer um truque ali pra ajudar a não atrapalhar na hora que for deslizar essa parte interna aqui. Então, tem um truquezinho pra não ter perigo de enroscar. Eu gosto de passar uma gotinha de cola pra garantir que vai dar tudo certo. Mas, gente, agora, nessa etapa, a gente vai passar uma fita. Pode ser uma fita crepe, pode ser uma fita durex, pode ser qualquer fita. Pode ser um adesivo, um retalho de um adesivo, qualquer coisa nesse sentido. E eu vou passar em cima desse recorte aqui, ó, que vai ficar levantado aqui, pra não ter perigo dessa borda aqui enroscar e travar aqui, nesse recorte. Então, quando a gente coloca uma fita aqui em cima, um adesivo, qualquer coisa que seja, olha, eu vou colocar bem em cima daquele recorte aqui. Porque aí, na hora que essa parte for deslizar, ela não tem perigo de enroscar aqui naquele pedacinho, naquela partezinha que iria ficar levantada. Agora que já está colada a nossa orelha, olha como ficou. Eu vou pegar aqui essa partezinha dos olhos, que a gente já reforçou e colocou a partezinha de trás. Eu vou virar as duas, a parte da frente e essa partezinha dos olhos aqui, os dois pelo avesso do papel. E vou colocar ali naquele recorte que a gente fez na boca. Eu vou encaixar só assim. E aí agora a nossa estrutura dessa parte da frente já tá pronta. Eu só vou usar aqui esse reforço pra essa parte não ficar de fora e ela também conseguir não ficar levantando, não ter perigo, não ficar essa parte solta. Eu tenho essa parte aqui que vai ser colada nessa parte aqui de trás, ó, de toda a parte de trás. Então, eu vou passar cola só nas bordas, gente. Eu não vou passar cola em tudo pra que não tenha perigo de eu acabar colando essas bordas aqui. Então, eu quero que essa parte fique bem solta pra não ter perigo de enroscar aquela partezinha dos olhos, ó. Então, eu vou passar cola aqui nas bordas e aqui em cima, olha. Só fazendo um U com os bracinhos aqui. Então, eu passei cola nessa partezinha de cima
e todo o contorno aqui embaixo e aqui nesse bracinho aqui em cima. Aqui eu não passo cola, tá? Agora eu vou vir aqui e vou centralizar certinho isso daqui. E vou colar. Então, ó, estão vendo que ele ficou aqui bem pertinho aqui da nossa alça, olha. Eu deixei ele bem aqui embaixo, rente. Eu não sei se dá pra ver certinho, porque é tudo branco, né? Mas eu acredito que vocês conseguem entender o que eu fiz. Agora aqui, eu só vou montar a sacolinha cola nas laterais. Então, eu venho, passo cola aqui nessas abas pra emendar a lateral. E vou colar aqui as duas abas ali, na verdade. Eu vou fazer a colagem dos dois lados. Colei as laterais aqui, ó, então ela tá coladinha aqui, ó, toda a lateral da minha caixa. E, gente, eu percebi que eu esqueci de fazer uma etapa aqui na lateral. Então, eu vou mostrar pra vocês com uma outra caixinha que eu tenho aqui, que eu fiz ela recortada na Cricut, tá? Então, a partezinha, antes de vocês colarem as laterais, vocês podem vir com uma régua assim, ó, mais gordinha, e vir aqui nessa lateral aqui, com essa partezinha dos dois lados da caixinha, e passar essa régua. Então, você vai vir aqui, ó, tirando aquela... a fibra, né? Você vai querer, na verdade, deixando ela mais abaulada pra a fibra não tá tão rígida ali no formatinho. Então, você vai deixar ela, assim, levemente abaulada, ó. Isso aqui vai ajudar no acabamento final da nossa caixinha. Então, eu vou fazer isso, ó, com os dois lados da caixa. Eu vou vir aqui, ó, eu faço pros dois lados, assim, tá? Eu gosto, mas se você quiser fazer só desse lado pra ela ficar curvada pra frente, assim, ó, pode ser também. Então, eu vou vir aqui, eu passo a minha régua, você pode fazer assim em cima da mesa, ó, e puxar também. É só pra dar um formato aqui na lateral pra melhorar o acabamento quando a gente for montar. Depois, no final, eu mostro pra vocês a diferença. Quando a gente faz essa etapa aqui com a lateral, né, de deixar as laterais mais abauladas e quando a gente não faz. Então, aqui, como eu não fiz, gente, eu só vou fazer assim, ó. Só vou dar uma apertadinha aqui, vou tentar deixar ela um pouco mais abaulada. Mas depois eu mostro pra vocês a diferença das caixinhas. Agora, gente, eu vou colar o fundo. Eu tenho aqui, ó, as 4 abas aqui de baixo, né? Então, eu vou fechar elas assim. E eu vou passar cola e colar esse último retângulo que sobrou. Então, eu vou passar cola aqui e depois colocar esse encaixe aqui do fundo. Na hora de encaixar aqui, como a estrutura da caixa ainda não tem essa parte quadradinha, tem que prestar muita atenção para a caixa não trabalhar assim, ó. E ficar torto, entendeu? Então, vocês tomem muito cuidado na hora que for colar o fundo, pra não ficar torta a caixa e ela não ficar quadradinha, né? Porque como ela não tem essa estrutura ainda de fundo, ela pode trabalhar com as laterais assim. Então, agora eu venho. Gente, quem tem a mão menor e cabe aqui dentro, vocês podem dar uma apertadinha. Quem tem a mão um pouco maior e fica difícil, vocês podem vir aqui, ó, com uma régua e ajudar aqui, apertando o fundo pra firmar bem esse fundo dessa caixinha aqui. E a caixinha tá pronta, gente. Agora aqui, ó, nas laterais, eu aperto. Eu não faço aquele vinco aqui da lateral pra ficar aquela linha aqui dura. Então, na verdade, aquele abaulado que a gente faz ali na caixinha é só pra que você vem aqui, ó, você aperta, então ele vai ficar abaulado aqui pra dentro. Você vai apertar aqui, vai fechar essa tampa e esse recorte que a gente fez, a gente vai encaixar aqui nesse recorte. Às vezes, gente, a primeira vez, a segunda vez que a gente vai colocar esse recorte aqui,
ela é um pouco difícil de pôr. Então, você pode pegar uma lapiseira, alguma coisa assim, e deixar esse recorte aqui num formato um pouco mais aberto, para que fique mais fácil a gente colocar aquele recortinho ali. Então, eu posso vir aqui, ó, só para deixar no formatinho com esse recorte mais levantado assim, ó, porque facilita na hora da gente fechar a caixa. Daí eu venho, aperto aqui a boca da nossa caixa, olha. Desço a tampinha e encaixo esse recorte ali naquele outro recorte. Então, eu venho aqui e encaixo. E prontinho, gente, a nossa caixinha ficou assim, ó. Aqui vocês vão conseguir ver bem a diferença de quando a gente faz aquele abaulado aqui na lateral e quando a gente não faz. Por exemplo, ó, eu vou pegar uma caixinha ali que eu fiz esse abaulado com a régua, igual eu fiz aqui, ó, nessa etapa aqui. Ele fica com acabamento, olha, será que dá pra enxergar? Ele não fica, ele fica certinho, abauladinho. Aqui que eu não fiz, ele fica meio quadrado, sabe? Deixa eu diminuir a luz aqui pra ver se dá pra enxergar. Diminuir a iluminação, olha aqui a lateral, tá vendo que aqui, ó, ele parece que o papel deu aquela quebrada na fibra, ó. Ele não fica tão redondinho. Aqui, ele já fica mais bonito. Olha o acabamento aqui. Acho que dá pra vocês enxergarem a diferença, né? Olha aqui a diferença. Aqui o papel, ele fica mais assim, quebradinho, né? Ele não fica redondinho, certinho. Quando a gente faz aquele detalhezinho com a régua, que a gente deixa mais abaulado as laterais, o acabamento das laterais, ó, ela fica mais bonita, fica mais certinha, não fica assim, tão quebradinho. E é isso, gente. A nossa sacolinha ficou assim. Gente, existe uma diferença, tá? A sacolinha cortada na Cricut, ela fica um pouquinho menor por causa da área de corte. Então, essa daqui foi a que a gente fez cortada na mão. E essa daqui é a que a gente fez ela cortada na Cricut, né? Que eu cortei na Cricut, ó. Ela é um pouquinho menor, mas é só um pouquinho. Olha, ela dá o quê? 1 centímetro mais ou menos proporcional, tá vendo aqui em cima? A diferença que dá aqui em cima. Ela fica um pouquinho menor, mas é por causa do printing cut, né? A área de corte dela tem que ser um pouquinho menor, então ela fica uma caixinha assim. Aí quando a gente mexe aqui na língua, a gente consegue trocar os olhinhos. Então, se a gente sobe a língua, deixa a língua mais curtinha, o olhinho fica fechadinho. E quando a gente deixa o olhinho aberto, a língua fica mais mostrando a linguinha. Então, tá aqui as nossas caixinhas prontas. Mais um arquivo da nossa série de Páscoa finalizado. Eu fiquei muito feliz de trazer esse arquivo aqui pra vocês. Eu tô tentando trazer arquivos um pouco diferentes dos que eu ando encontrando pela internet, pra inspirar mesmo vocês de alguma forma, então eu espero que eu tenha ajudado. Então ele ficou assim, uma caixinha bem divertida, mais dinâmica. Essa aqui foi a caixinha que eu cortei à mão com vocês. Então aqui, ó, tem um espacinho, quem for comercializar e quiser colocar a logo de vocês, contato, alguma coisa aqui embaixo, tem esse espaço, é super livre e olha, ele não vai interferir em nada ali e pode colocar o contato de vocês aqui. E gente, é lógico, quem for cortar à mão, quem for tesourete e for cortar à mão, vai ter que tomar um cuidado maior com o acabamento, ó. Essa daqui eu cortei na Cricut, então ele tem, ó, um corte mais preciso e mais limpo. Esse daqui eu cortei à mão, mas olha, eu tô mostrando pra vocês que é super possível também, quem não tem máquina, fazer o recorte dele à mão. Vocês conseguem fazer tranquilamente, só tem que tomar um pouco mais cuidado com o acabamento. E, gente, uma dica seria tomar mais cuidado com esse acabamento do recorte da alça na tampa. Nessa partezinha aqui é a tampa, que é a parte que vai ficar à mostra. Porque a parte aqui da frente, ó, vai ficar tampado pela orelhinha do coelho, então a criança vai segurar aqui, ó, e não vai dar pra ver esse recorte na parte aqui da frente. A parte de trás vai ficar aqui também tampado por essa tampinha aqui, então também não vai dar pra ver muito o acabamento e vai ficar mais à mostra essa parte aqui. Então, quem for cortar a mão, cuidem mais do acabamento dessa parte da tampa, que ela vai ficar mais à mostra. Mas, gente, é super possível, quem quiser fazer esse arquivo à mão, tá aqui a prova, gente, super dá pra fazer. Façam com o que você tem, do jeito que você pode, até você ter condições melhores pra você fazer os seus produtos. Então tá aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Beijo, tchau!